Em 1990, um jovem sul-africano deixou sua terra natal após concluir o ensino médio. Ele foi primeiro para o Canadá e depois acabou se mudando para o sul da fronteira, para os Estados Unidos. Em meados da década de 1990, ele participou da criação de uma startup de tecnologia nos primeiros dias do boom das .com, que começou com o advento da World Wide Web. Quando esse negócio foi vendido, alguns anos depois, o jovem se tornou milionário. Ele continuaria a criar vários negócios ao longo do próximo quarto de século, investindo em tudo, desde energia renovável até criptomoedas. Essa pessoa não era Elon Musk. Em vez disso, era seu irmão mais novo, Kimball. Elon tinha se mudado para o Canadá em 1989. Kimball só se juntou a ele cerca de um ano depois. Embora sua riqueza e fama estejam na sombra de seus irmãos mais velhos, Kimball é um multimilionário. Estima-se que ele tenha um patrimônio entre 600 e 900 milhões de dólares. Embora ele possua e administre várias empresas diferentes, muitas delas no setor de alimentos e restaurantes, os jornais já o chamaram de o chefe mais rico dos Estados Unidos. A história de Kimball é significativa. Isso enfatiza que a família Musk não é apenas a história de Elon Musk. Existe uma família mais ampla ao seu redor e com uma longa trajetória. Voltando ao Reino Unido e ao Canadá, assim como a África do Sul, essa é a história da família Musk. A família Musk tem raízes em vários países diferentes. Por parte de pai, vem principalmente da Inglaterra, com raízes de várias gerações na África do Sul. Esse país foi formado em 1910, quando as várias colônias britânicas da região, a Colônia do Cabo, a Colônia de Natal, o Transvaal e a Colônia do Rio Orange se uniram para criar a União da África do Sul. A colônia europeia original aqui foi fundada pelos holandeses em 1652 e foi principalmente povoada por colonos holandeses, alemães e protestantes franceses, conhecidos como boeres. Antes do século XIX, a Colônia do Cabo foi oficialmente transferida para o Império Britânico no final das Guerras Napoleônicas em 1815. O grande crescimento colonial, impulsionado por algumas das maiores corridas do ouro e diamante da história em Kimberley e Joanesburgo entre as décadas de 1870 e 1900, levou a um enorme influxo de britânicos. Assim, houve uma forte herança de ingleses se mudando para cá desde o início do século XIX, uma migração que explica as raízes finais da família no sul da África. No entanto, os vários ramos da família Musk no país não chegaram todos de uma vez. Alguns vieram cedo, outros vieram durante o período das guerras mundiais e outros ainda chegaram à África do Sul via Canadá após a própria guerra. Antiga parte do Império Britânico, esse lado canadense da família tem raízes parciais na Suíça, como indicado pelo sobrenome Haldeman. Assim, a família Musk reflete a era das migrações europeias, com raízes na Inglaterra, Suíça e Canadá. Tudo isso se uniu no final desse período. Na África do Sul, o lado Musk da família tem raízes mais antigas no país, incluindo ascendência Boer. Walter Henry James Musk, o avô do famoso Elon Musk, nasceu no país no início do século XX. Engenheiro, ele serviu no norte da África durante a Segunda Guerra Mundial e depois voltou para casa, onde se casou com Cora Robinson, uma mulher filha de pai inglês e mãe sul-africana, com ascendência Boer. Eles tiveram 2 filhos logo após o fim da guerra. Errol, que nasceu em Pretória no início do verão de 1946, e seu irmão mais novo, Michael. Enquanto os ramos da família Musk já estavam firmemente estabelecidos na África do Sul antes da Segunda Guerra Mundial, o caminho até o país mais ao sul da África foi mais complexo. Pelo lado materno da família, os Haldeman, eles vieram para a África do Sul vindos do Canadá. As raízes deles na América do Norte datam do século XVIII.
Quando membros da família, que eram menonitas praticantes, um grupo anabatista considerado protestante radical em algumas partes da Europa, deixaram o que era então a Confederação Suíça para buscar liberdade religiosa nas colônias europeias na América do Norte, a família migrou para o oeste no século XIX como parte da grande expansão ocidental dos Estados Unidos. Estabelecendo-se finalmente na região dos Grandes Lagos, Josué Norman Haldeman nasceu lá em Pequot Lakes, Minnesota, em novembro de 1902, não muito ao sul da fronteira com o Canadá. Quando ele tinha 2 anos, mudaram-se para a província canadense de Saskatchewan. A vida de Josué continuou a ter uma espécie de característica transfronteiriça. Ele frequentou a universidade em Chicago na década de 1920 e se tornou um quiroprático. No fim, ele retornou ao Canadá, casou-se 2 vezes e teve 5 filhos. Dentre eles, a mais notável para a história da dinastia Musk foi May Haldeman, nascida junto com sua irmã gêmea em 1948. No Canadá, Joshua se envolveu profundamente na política, inclusive com a tecnocracia, incorporando um partido político antidemocrático que foi banido durante a Segunda Guerra Mundial pelo governo canadense. Depois, tornou-se figura importante no Partido do Crédito Social e candidatou-se a uma eleição em Saskatchewan no pós-guerra. Estudos recentes sugeriram uma forte tendência antissemita nas visões políticas de Joshua. E depois de anos de fracassos políticos no Canadá, ele tomou a decisão, em 1950, de mudar sua família para a África do Sul. O apartheid, o sistema de governo da minoria branca, havia sido introduzido em 1948 e Haldeman via o sistema com tanto apreço que decidiu se mudar para o outro lado do mundo para viver lá. A família se estabeleceu na conurbação Pretória, Joanesburgo, onde Walter e Cora Musk estavam criando sua jovem família. Aqui, Joshua trabalhava como quiroprático e era um defensor vocal do apartheid. Na época em que os Haldermans se mudaram para a África do Sul, Errol Musk era pouco mais do que um bebê. A vida familiar dele era tão caótica que o levou a deixar a África do Sul por um tempo. O pai dele, Walter, voltou da Segunda Guerra Mundial um homem mudado, com problemas de bebida. Ele era distante e gastava muito tempo com palavras cruzadas. Eventualmente, Cora ficou tão frustrada com o comportamento dele que o deixou e voltou com o jovem Errol e Michael para a Inglaterra por um tempo, para ficar perto dos parentes dela lá. Logo, eles retornaram à África do Sul e se estabeleceram em Pretória. Lá, Errol foi enviado para estudar na Clapham High School. Desde jovem, ele mostrou habilidade com aparelhos elétricos. E em meados da década de 1960, ele passou a frequentar a Universidade de Pretória, onde obteve um diploma em eletromagnetismo. Depois, ele passou a trabalhar na construção civil. Era um período politicamente intenso na história da África do Sul, mas também de rápido crescimento econômico, com muitos grandes projetos de construção em andamento e oportunidades de lucro. Com o tempo, Errol se tornou alguém que basicamente via oportunidades onde elas surgiam para ganhar dinheiro, e geralmente reinvestia seus lucros em imóveis e assim por diante. Dessa forma, ele ficou muito bem de vida em sua juventude e meia-idade. Ele também tinha uma tendência a gastar dinheiro assim que o adquiria, comprando artigos de luxo. Ele também se aventurou na política, sendo eleito em 1972 para o Conselho Local do subúrbio de Sunnyside, em Pretória, como candidato independente. Ainda no ensino médio, Errol conheceu May Haldeman, que estava quase no mesmo ano que ele. Na década de 1960, enquanto ele cursava a universidade, ela iniciou a carreira de modelo. Eles começaram a namorar no final da década de 1960. May estava evidentemente cética em relação a se casar com Errol e recusou várias propostas de casamento antes de finalmente concordar em se casar com ele. A relutância dela era justificada.
O casamento começou com uma lua de mel desastrosa na Riviera Francesa no final de 1970, na qual Errol aproveitou o fato de que era legal comprar pornografia na França, o que não era permitido na África do Sul. 3 filhos vieram em rápida sucessão de volta na África do Sul. O mais velho, Elon, nasceu em 28 de junho de 1971, seguido por Kimball em 20 de setembro de 1972. E, finalmente, a única filha deles, Tosca, em 20 de julho de 1974. Os recém-casados também trabalhavam juntos. Errol seguiu administrando a empresa de construção, enquanto Meyer passou a cuidar das contas e do trabalho de escritório relacionados à empresa. No entanto, além da família crescendo e da aparência de normalidade doméstica, o casamento não ia bem. Errol claramente não era fiel à esposa, enquanto ela afirmou posteriormente que ele era fisicamente e emocionalmente abusivo com ela. Em sua autobiografia, Meyer descreve um marido extremamente ciumento, beirando a paranoia, que estava convencido de que ela poderia traí-lo ou já o estava traindo. Ele também tentava limitar o contato dela com a família após vários anos de turbulência, incluindo períodos em que ela deixava Errol com as crianças para ir morar com sua mãe, seu pai, Joshua. Tendo falecido em 1974, o casal acabou se divorciando em 1979. Inicialmente, Mai tinha a guarda principal das crianças, e eles moravam com ela na cidade de Durban, na costa sul, para onde ela se mudou. Após o divórcio, Errol entrou com disputas pela guarda, sem sucesso. Mas em 1981, depois que começou a sentir pena do pai, que ele acreditava estar sozinho, Elon e depois Kimball foram morar com o pai. Foi uma decisão da qual ambos mais tarde se arrependeriam. A vida para Maya e Tosca, nos anos 1980, era relativamente tranquila. Tosca estava apenas crescendo, enquanto Maya voltou a trabalhar como modelo e nutricionista. Ela havia se formado como nutricionista pela Universidade do Estado Livre de Orange antes de se casar com Errol, e já havia feito alguns trabalhos de meio período oferecendo aconselhamento nutricional nos anos 1970, enquanto eles eram casados em Joanesburgo. Com Errol, a história foi diferente para Elon e Kimball. Errol era um pai difícil de conviver. Ele era propenso a acessos extremos de raiva e frequentemente gritava longamente com seus filhos por supostas ofensas, ou pelo menos por questões que não justificavam explosões violentas. Havia uma clara dualidade no comportamento dele, como o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, segundo pessoas que o conheciam. Quando estava com dinheiro, ele gastava com a família. E tinha a fama de até ter possuído um Rolls Royce com detalhes em ouro por um tempo. Um carro de status que praticamente o tornava, de propósito, um alvo potencial de crimes em um país com índices de criminalidade altíssimos nos anos 1980. Além disso, Errol envolvia seus 2 filhos em seus negócios obscuros e em várias artimanhas que ele criava para tentar conseguir dinheiro. Por exemplo, em meados dos anos 1980, ele começou a vesti-los para parecerem ter 16 anos, assim poderia levá-los aos cassinos e fazê-los ajudá-lo a tentar vencer a casa. Essa era uma vida de contrastes surpreendentes. Até esse mesmo período, Errol continuou a se envolver ocasionalmente com a política, enquanto participava de uma série crescente de esquemas ilícitos para conseguir dinheiro. Uma história se tornou sinônimo de Errol Musk durante os anos 1980, enquanto Elon e Kimball moravam com o pai. Isso diz respeito à sua suposta posse de uma mina de esmeraldas na Zâmbia. A mina apareceu regularmente em reportagens ao longo dos anos. Acredita-se que Errol tenha ganhado muito dinheiro com ela. E esse dinheiro teria sido usado para financiar Elon e Kimball para abrirem seu primeiro negócio nos Estados Unidos em meados da década de 1990. A implicação é que a riqueza da família Musk hoje, em última análise, vem da mina de esmeraldas, de forma indireta, já que a mina forneceu o capital inicial para a carreira empresarial de Elon. No entanto, a verdade é um pouco menos dramática.
Errol nunca foi dono de uma mina de esmeraldas, embora tenha havido uma situação bastante incomum que o levou a se tornar um contrabandista de esmeraldas. Por um breve período, entre meados e o final dos anos 1980, Errol foi piloto amador e, em 1986, ele estava pilotando seu avião sobre a Zâmbia, um país que realmente possui um grande número de minas de esmeraldas. Ele pousou em uma pista e conversou com um contrabandista ítalo-panamense interessado em comprar seu avião. Em troca de uma parte das esmeraldas que havia adquirido como resultado de 3 minas diferentes na Zâmbia, essa sequência estranha de acontecimentos levou Errol a se tornar um contato para contrabandistas de esmeraldas na África do Sul. As pedras brutas eram trazidas da Zâmbia para Errol em Joanesburgo. Depois, ele mandava lapidar as pedras na África do Sul e as tirava do país. Ao longo de 1 ou 2 anos, Errol ganhou mais de $200 mil com essa atividade de contrabando de esmeraldas. Isso equivale a cerca de $550 mil nos valores de hoje. Assim, embora não fossem os milhões de dólares que às vezes são sugeridos em histórias sobre as atividades de contrabando de Errol, ele realmente conseguiu uma quantia considerável de dinheiro com isso em um curto período de tempo. Porém, ele nunca teve uma mina de esmeraldas. No final dos anos 1980, Elon estava chegando ao fim do ensino médio e começou a pensar sobre o que faria a seguir. Ansioso para sair da casa do pai, ele começou a pesquisar a possibilidade de adquirir a cidadania americana. E até mesmo se candidatou a isso com base no fato de que seu avô, por parte de mãe, era de Minnesota. Inicialmente, isso não deu certo e ele acabou pegando um voo para o país natal de sua mãe, o Canadá, em junho de 1989. Ele nunca mais olhou para trás e passou a viver permanentemente na América do Norte, só retornando à África do Sul ocasionalmente em visitas familiares no Canadá. Ele foi morar primeiro com primos do lado da família de sua mãe. Ele trabalhou em empregos temporários e se matriculou por um período na Queen's University de Ontário. Enquanto isso, na África do Sul, Kimball decidiu seguir o exemplo do irmão assim que terminou a escola. E ele também deixou a casa de Errol para ir para o Canadá, um ano depois que Elon havia feito o mesmo. Mais ou menos na mesma época, Maia e Tosca também começaram a se preparar para fazer a viagem da África do Sul para o Canadá. Isso não era algo muito incomum para a época. Primeiramente, o serviço militar era obrigatório para jovens sul-africanos brancos, como Elon e Kimball. E, eventualmente, eles teriam que servir um período no exército se tivessem permanecido em seu país natal. Em segundo lugar, a África do Sul estava mudando enquanto o apartheid ainda permanecia em vigor em 1989 e 1990, quando os membros da família estavam partindo para o Canadá. O movimento internacional de boicote e as tensões políticas internas haviam escalado a tal ponto que o regime de minoria branca e o sistema do apartheid estavam com os dias contados. Os Musks seriam apenas alguns dos centenas de milhares de sul-africanos brancos que deixaram o país até o final do século XX. Errol foi a exceção à regra na família. Ele permaneceu na África do Sul. E no início dos anos 1990, ele começou um novo relacionamento com uma mulher chamada Hyder Besidenhout, cujo marido, Jock, havia falecido recentemente em um acidente de carro, deixando-a viúva com várias crianças pequenas. Errol se casou com ela em 1994. Não está claro se esse foi seu segundo ou terceiro casamento. Em sua autobiografia, Maya Haldeman afirmou que Errol se casou com uma mulher chamada Sue em algum momento dos anos 1980 e se divorciou dela literalmente algumas horas depois. Detalhes adicionais sobre esse incidente ou se realmente aconteceu são impossíveis de obter. O que está claro é que o casamento de Errol com Hyder e sua vida na África do Sul após Elon e Kimball foram profundamente controversos. Acredita-se que seus enteados tenham ido e voltado de lares adotivos, enquanto surgiram acusações em 2025 de que ele os teria abusado.
Ele também teve mais 2 filhas com Ryder, Alexandra e Asher Rose. Eventualmente, o casamento dele com Ryder também terminou em divórcio em 2004. Nesse meio tempo, Errol afirma que uma propriedade que ele possuía em Joanesburgo foi assaltada em 1998 em um incidente bizarro, no qual ele aparentemente atirou e matou 3 dos invasores depois de desviar de uma série de balas. Usando movimentos de karatê, que ele alega ter aprendido quando era mais jovem, seus modos de negociador também estavam começando a cobrá-lo. E, à medida que a África do Sul entrava na era pós-apartheid, já não era tão fácil ganhar dinheiro com esquemas como o contrabando de esmeraldas ou outros tipos de empreendimentos semi-ilícitos. Já nos anos 2000, ele tinha problemas financeiros. Sabemos que Errol deve ter permanecido bastante solvente financeiramente nos anos 1990, já que ele teve um papel no financiamento do início das carreiras de Elon e Kimball. No início dos anos 1990, Elon se transferiu da Queen's University, em Ontário, para estudar na Universidade da Pensilvânia. Ele não terminou lá e foi para a Califórnia, em vez disso, para tentar se matricular na Universidade de Stanford. Em vez disso, ele começou um negócio no Oeste. Era o início do boom das empresas .com, quando a World Wide Web se espalhou pelo mundo, e todo tipo de novas empresas foi criado, para aproveitar a tecnologia que era rudimentar. Pelos padrões de hoje, em 1995, Elon e Kimball começaram uma empresa chamada Zip2. A ideia disso era basicamente ser uma lista telefônica e de empresas online. Antes do advento da internet, as pessoas mantinham grandes listas impressas em papel amarelo barato em suas casas e escritórios, com uma enorme quantidade de números de telefone e detalhes básicos sobre empresas e pessoas locais. A ideia do Zip2, em resumo, era transferir esse material para a internet para diversas grandes cidades americanas. Embora os irmãos Musk tenham expandido o serviço depois que o material inicial foi adicionado em 1999, chegou ao ponto em que eles o venderam para a Compaq, uma empresa de computadores da época, pelo preço extremamente inflacionado de $300 milhões no auge da bolha das empresas .com. Embora Elon tenha tentado minimizar ou até mesmo negar isso desde que Errol teve um papel nesse sucesso inicial. Ele forneceu aos 2 filhos $28 mil em financiamento para colocar a Zip2 em funcionamento, o que era muito dinheiro em 1995. A realidade é que sem esse financiamento, o mundo talvez nunca tivesse ouvido falar de Elon Musk. A Zip2 foi a primeira de várias empreitadas comerciais nas quais Elon se envolveu a partir de 1995, que o catapultaram para a linha de frente do mundo dos negócios, no Vale do Silício. Ele e Kimball poderiam ter se aposentado muito confortavelmente com o dinheiro que ganharam com a venda da Zip2, que foi cerca de $22 milhões no caso de Elon e $15 milhões no caso de Kimball. Em vez disso, eles se envolveram em várias novas empreitadas. Uma especialmente notável foi a XCOM, que Elon fundou com Ed Ho, Harris Fricker e Christopher Payne em 1999, com financiamento adicional do investidor de risco Ed Khoury. Esta era uma empresa de serviços financeiros e um banco online. Elon investiu metade do dinheiro da venda da Zip2 no novo empreendimento. O objetivo era criar uma plataforma de serviços financeiros online que aumentasse a confiança das pessoas nas compras pela internet. O final dos anos 1990 foi uma época em que a internet era novidade e cheia de problemas de segurança, o que fazia as pessoas hesitarem em usar seus cartões de crédito online. Por isso, várias empresas disputavam criar plataformas financeiras nas quais as pessoas confiassem. A XCOM estava à frente de muitos de seus concorrentes do ponto de vista técnico, mas era atormentada por problemas internos. Musk e seus cofundadores brigaram, e Fricker, Ho e Payne acabaram saindo da empresa.
Apesar da turbulência interna, a XCOM cresceu bem. Depois, ela se fundiu com a Confinity em março de 2000 para se tornar o PayPal. Houve uma disputa e Elon Musk foi removido do cargo de CEO em favor de Peter Thiel, apesar de toda a briga interna. O PayPal passou por uma oferta pública inicial extremamente bem-sucedida em 2002 e depois foi adquirido pelo eBay. Embora ele tenha sido afastado de sua posição de liderança por Peter Thiel, Elon Musk era o maior acionista e faturou cerca de 175 milhões de dólares com a venda para o eBay. Mesmo antes da venda do PayPal ter tornado Elon Musk imensamente mais rico do que ele já era, ele já estava pensando em uma nova empresa. Não era a Tesla. Essa empresa não foi fundada por Musk. Ele virou investidor após a fundação feita por outros. O que Musk criou no início do século XXI foi a SpaceX. É importante ter em mente o panorama mais amplo da exploração espacial naquela época. No final dos anos 1950 e 1960, os Estados Unidos e a União Soviética fizeram grandes avanços no desenvolvimento do campo da exploração espacial. Uma enorme parte dos orçamentos anuais de ambas as superpotências foi gasta nesse período em seus programas espaciais. Então, os Estados Unidos chegaram à Lua em 1969 e venceram a corrida espacial. A crise do petróleo dos anos 1970 e 10 anos de estagnação econômica na América e na Rússia se seguiram. Enquanto isso, o financiamento da NASA colapsou e a exploração espacial desacelerou muito. Elon Musk fundou a SpaceX em 2002 com o objetivo explícito de reviver a exploração espacial. Desde o primeiro dia, ele falava sobre enviar missões para Marte. É claro que isso não seria alcançado rapidamente, e todas as metas de Elon Musk foram perdidas. O que aconteceu ao mesmo tempo, porém, é que a SpaceX desenvolveu uma série de foguetes, a série Falcon, que reduziram drasticamente o custo de enviar ônibus espaciais e satélites ao espaço. Em 2015, a empresa conseguiu o pouso bem-sucedido de um foguete reutilizável, o Falcon 9, um marco nas viagens espaciais. Nessa época, Elon Musk já tinha bilhões em contratos com a NASA, pois o governo dos Estados Unidos terceirizou boa parte do programa espacial para sua empresa. Enquanto isso, enviar uma missão a Marte segue sendo mais um objetivo teórico do que plausível. A SpaceX está fortemente envolvida no programa Artemis, que tem como objetivo levar humanos de volta à Lua em 2027 ou 2028, enquanto a SpaceX segue como empresa privada. Se ela abrisse o capital amanhã, acredita-se que valeria entre 300 e 400 bilhões de dólares, tornando-a uma das 30 maiores empresas do S&P 500. Elon Musk possui cerca de 42% da empresa. Enquanto Elon Musk fundava a SpaceX e a desenvolvia como uma pequena startup na Califórnia a partir de 2002. Ele também investia o dinheiro obtido com a venda do PayPal em outras empresas. Uma dessas empresas era a Tesla Motors. A empresa foi fundada em julho de 2003 por Mark Tarpenning e Martin Eberhard. Ela não foi fundada por Musk, como às vezes se assume, nem foi o início de alguma revolução dos carros elétricos. Carros elétricos funcionais foram projetados pela primeira vez na década de 1880 e ganharam popularidade antes da crescente disponibilidade de petróleo barato. E o Ford Modelo T acabou com o mercado nas décadas de 1910 e 1920. Houve um renascimento do interesse nas décadas de 1980 e 1990, quando estados como a Califórnia aprovaram leis locais que incentivaram as montadoras americanas a produzir carros de emissão zero. Muita da tecnologia e dos recursos de design que foram incorporados nos carros da Tesla foram, na verdade, desenvolvidos primeiro para carros como o T0 da corrente alternada Propulsion nos anos 1990. Elon Musk se envolveu no início de 2004
Apesar de Martin Eberhard e Tar Penning terem muito capital da venda da antiga empresa que criou um dos primeiros leitores de e-book. No boom das .com, eles precisaram de mais financiamento e Elon Musk liderou a rodada de investimentos em 2004. Ele entrou no conselho e virou acionista notável no período seguinte. Ele também investiu na SolarCity durante esse período, uma empresa de geração de energia solar fundada por seus primos Peter e Lyndon Reeve em 2006. A SolarCity seria posteriormente adquirida pela Tesla em 2016 por 2,6 bilhões de dólares e se tornou parte de sua infraestrutura de energia. Nessa época, a empresa já era uma das principais instaladoras de painéis solares nos Estados Unidos. No entanto, ela também estava carregando uma quantidade enorme de dívidas. No fim dos anos 2000, Elon Musk passou a focar principalmente na Tesla. Ele seguiu ampliando sua participação acionária e seu papel na empresa. E, em 2008, ele sucedeu E.V. Drury como CEO, depois que Drury supervisionou uma reviravolta na sorte da empresa. Após um período de perigo financeiro e comercial que quase levou à falência da empresa antes mesmo de ela realmente decolar. Musk pode não ter fundado a Tesla, mas ninguém pode negar isso. Ele construiu a empresa nos anos seguintes, transformando-a em uma montadora líder que desempenhou um papel fundamental na revolução da indústria de carros elétricos. Embora fosse realmente mais uma startup, com muito pouco em termos de vendas e receita reais nos anos 2000, a partir de 2012, as vendas dos carros da Tesla começaram a acelerar de forma muito dramática, chegando a milhares e depois a dezenas de milhares. No final da década de 2010, a empresa já estava a caminho de vender mais de 100 mil unidades por trimestre. Nesse processo, a empresa inspirou uma nova onda de fabricantes de carros elétricos a surgir na América do Norte, Europa e China. O estranho nisso tudo é que as credenciais ambientais de Elon não são exatamente a prova de falhas. Ele já criticou o transporte público, principalmente os ônibus, que ambientalistas dizem ser essenciais para a transição dos combustíveis fósseis. Nos últimos tempos, sua política tem se alinhado mais com grupos que são a favor do uso contínuo de petróleo, gás natural e outras fontes de energia com alto teor de carbono. Mais notavelmente, à medida que o boom da IA se intensificou, a empresa XIA de Musk construiu um site de supercomputador em Memphis, Tennessee, para alimentar sua plataforma Grok IA, que utiliza 30 turbinas a gás metano. O metano é um dos gases mais prejudiciais ao meio ambiente usados nesse tipo de empreendimento. Por outro lado, quando se trata do seu ambientalismo, há conquistas adicionais, especialmente o desenvolvimento de foguetes reutilizáveis por meio da SpaceX. Quando se trata de suas credenciais ambientais, Elon é bastante contraditório. A vida pessoal de Elon gerou uma enorme quantidade de atenção da imprensa ao longo dos anos. Sua primeira esposa foi Justine Wilson. Ela nasceu em Ontário em 1972 e conheceu Elon no início dos anos 1990, enquanto ambos estudavam na Queen's University, naquela região do Canadá. Eles começaram a se relacionar em 1992, embora de forma intermitente, já que Elon começou a se mudar bastante para a Pensilvânia e depois para a Califórnia nos anos seguintes. Enquanto Justine foi trabalhar no Japão por um tempo, eles acabaram se casando. Em 2000, Justine seguiu suas aspirações de se tornar escritora e publicou vários livros. Elon trabalhou na construção de várias empresas. O primogênito, Nevada, morreu repentinamente de síndrome da morte súbita infantil aos 10 semanas de idade, em 2002. 2 meses depois, visitaram uma clínica de fertilização in vitro para tentar ter outro filho rapidamente. Em vez disso, uma abundância de filhos chegou. Em 2004, Justine deu à luz gêmeos e depois, em 2006, chegaram trigêmeos do sexo masculino. Depois de terem perdido um filho em 2002, Elon e Justine tinham 5 no final de 2006.
O casamento não durou muito além disso. Em um retrato detalhado que Justine escreveu logo após o divórcio, em 2008, ela afirmou que sofreu anos de depressão devido à morte de Nevada em 2002, enquanto Elon era um workaholic, que ela sentia nunca estar presente emocionalmente, mesmo quando estava em casa. A separação deles em setembro de 2008 aconteceu após uma tentativa frustrada de aconselhamento. Nos anos que se seguiram, Justine e Elon passaram a compartilhar a guarda dos filhos. Ele então se casou com a atriz inglesa Tallulah Riley em 2010. Eles se divorciaram em 2012, depois se casaram novamente no ano seguinte, antes de se divorciarem pela segunda vez em 2016, sem nunca terem tido filhos. Como veremos, a vida conjugal e familiar de Elon só ficou mais complicada com o passar dos anos. Enquanto sua vida pessoal estava em constante mudança, no final dos anos 2000 e durante a década de 2010, a carreira empresarial de Elon seguia uma trajetória ascendente constante. A Tesla enfrentou muitos desafios nos primeiros 10 anos em que Elon foi CEO, incluindo atrasos repetidos e prazos perdidos no lançamento de novos produtos e nas metas de produção. A empresa crescia de forma constante e foi bastante beneficiada por leis federais e estaduais nos Estados Unidos e na Califórnia. Isso garantiu subsídios aos fabricantes de carros elétricos e novos incentivos fiscais para consumidores desses veículos. As vendas da empresa começaram a realmente disparar no final da década de 2010. Acompanhando esses movimentos, em 2019, a empresa vendeu 367 mil unidades, quase dobrando para mais de 650 mil em 2020, antes de ultrapassar 1 milhão de vendas em um ano. Pela primeira vez, em 2022, após o fim da pandemia de 19, nesse processo, o preço das ações da Tesla começou a decolar em 2011, quando cada ação valia $2, e de 2014 a 2019, elas continuaram variando entre 10 e 20 dólares. Foi apenas em 2020 que o preço das ações disparou para aproximadamente 250 dólares por ação no final de 2020, sendo o maior acionista da empresa. Isso fez com que a riqueza pessoal de Elon, pelo menos no papel, se multiplicasse várias vezes. E ele superou Jeff Bezos, o fundador da Amazon, para se tornar a pessoa mais rica do mundo pela primeira vez. Uma posição que ele mantém de forma intermitente desde então, conforme o mercado de ações oscila. À medida que isso aconteceu, Elon gerou cada vez mais atenção da imprensa e se tornou um nome conhecido mundialmente. Nesse processo, isso levou a um foco maior na vida do restante da família Musk. Musk continuou investindo em startups e transformando suas próprias ideias em novas empresas. Um exemplo bem conhecido foi a criação da Neuralink por Musk. Isso busca desenvolver interfaces cérebro-computador implantáveis que permitiriam às pessoas controlar computadores com o cérebro sem contato direto. A aplicação mais óbvia dessa tecnologia seria permitir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida operassem de forma mais independente, usando a transmissão direta do cérebro para computadores. A empresa também está trabalhando em maneiras revolucionárias de restaurar a visão, e a empresa continua sendo uma entidade viável, que está fazendo avanços lentos, mas constantes, que podem ter um impacto real na medicina avançada até meados do século XXI. Por outro lado, houve alguns fracassos completos, ou coisas que são simplesmente sonhos impossíveis, por exemplo. A empresa Boring foi criada em 2017 para desenvolver novas formas de escavação de túneis, que supostamente permitiriam uma infraestrutura de túneis futurista e viagens de alta velocidade entre grandes cidades. Ela fez pouco progresso. Destacam-se seus planos de criar sistemas Hyperloop de transporte rápido em tubos selados de baixa pressão. Primeiramente idealizado em 2013 para conectar Los Angeles à região da Baía de São Francisco.
Praticamente não houve nenhum progresso real em direção a esse objetivo, e engenheiros e especialistas em transporte têm questionado tanto a viabilidade prática do projeto quanto os custos potenciais. Certamente, porém, os exemplos mais marcantes da arrogância de Elon são suas declarações sobre missões tripuladas ao planeta Marte. De acordo com seus primeiros pronunciamentos, os humanos já estariam em Marte em meados da década de 2020. A data tem sido constantemente alterada desde então, com a projeção mais recente sendo 2027 e dezenas de missões sendo realizadas anualmente no início da década de 2030. Isso parece muito improvável. Elon não é o único Musk. Desde que voltou para a América do Norte com Tosca em 1990, Maya continuou a construir uma carreira de modelo muito bem sucedida, trabalhando com Special K, Target e Revlon. E aparecendo nas capas de revistas como a Elle, ela também publicou um livro de memórias intitulado Uma Mulher Faz um Plano. Conselhos para uma vida de aventura, beleza e sucesso. Muitos detalhes de fundo sobre a família foram apresentados aqui, embora, às vezes, de maneira muito breve. Maya, por exemplo, menciona o breve casamento de Errol com uma mulher chamada Sue nos anos 1980. Mas além de afirmar que Sue também era modelo e que o casamento aparentemente durou menos de 1 ou 2 dias, não há mais nenhum detalhe de qualquer tipo. Tosca estudou na Universidade da Colômbia Britânica e entrou para a indústria do entretenimento com alguma ajuda financeira de Elon. Ela começou sua carreira como diretora em 2001 com um filme chamado Puzzled. Em meados dos anos 2000, ela esteve envolvida em um dos primeiros projetos de produção de vodcast, podcasts que misturavam vídeo com áudio. Ela continua fazendo filmes e é cofundadora da Passionflix, um serviço de streaming que lança séries e filmes baseados em romances. Kimball é o membro mais bem-sucedido da família, depois de Elon. Ele faz parte do conselho de várias empresas de Elon, especialmente da Tesla e da SpaceX. Ele também iniciou muitos empreendimentos próprios, destacando-se ao entrar na indústria culinária. Ele possui e administra vários restaurantes e serviços de produção de alimentos, incluindo a Kitchen Community, uma organização sem fins lucrativos que possui estabelecimentos em todo o país e que se expandiu para o Big Green, um programa que alimenta crianças em centenas de escolas nos Estados Unidos. Não se sabe muito sobre os filhos de Errol. Do casamento com Haida, Alexandra foi estudar nos Estados Unidos. Ela seguiu outros membros da família no setor de energia renovável. Asher Rose se casou na África do Sul em 2025 e aparentemente continua morando lá. Hoje existe uma nova geração de Musks. Tosca, por exemplo, tem 2 filhos, um menino e uma menina gêmeos, que nasceram por fertilização in vitro e com um doador anônimo. Lá em 2013, ela não queria se casar nem se estabelecer naquela época. Kimball foi casado 2 vezes, primeiro com Jan Lewin, uma artista e engenheira, entre 2001 e 2010, e desde 2018 com Christiana Wiley. Ele tem 3 filhos. A vida pessoal de Kimball quase mudou drasticamente em 2010, quando ele ficou temporariamente paralisado durante um acidente de boia. Uma atividade que envolve uma pessoa sendo puxada por uma lancha dentro de uma espécie de boia em formato de rosquinha. Elon, como está bem documentado, tem 14 filhos, incluindo 2 pares de gêmeos e um trio de trigêmeos. Muitos dos filhos dele do casamento com Justine, entre 2000 e 2008, agora já são jovens adultos e estão na faculdade, e assim por diante. Como veremos, a paternidade dele em relação aos filhos mais novos e o relacionamento com eles têm sido complexos. No verão de 2016, houve uma rara reunião de um grande número de membros da família na África do Sul. Os filhos mais velhos de Elon e Kimball já tinham idade para querer voltar ao local de nascimento. Para conhecer o país, eles decidiram fazer férias em família dupla.
Eles não viam o pai há muitos anos e durante grande parte desse período o relacionamento foi muito fragmentado. Para Elon, muito disso teve origem em uma visita de Errol e sua família com Hyder à América em 2002. Isso aconteceu logo após o primeiro filho de Elon, com Justine ter morrido ainda bebê devido à síndrome da morte súbita infantil. Durante a visita à Califórnia, Elon e sua primeira esposa ficaram perturbados com as interações entre Errol e sua enteada, Jana, que na época tinha 15 anos. A visita à África do Sul no verão de 2016 coincidiu tanto com o 70º aniversário de Errol quanto com o 45º de Elon. Por isso se reuniram para uma refeição na Cidade do Cabo. No entanto, não foi um grande sucesso. Relatórios posteriores afirmam que Errol dominou a conversa e deixou muitas pessoas desconfortáveis. Foi encerrado após 1 hora. Levaria muitos anos até que Elon e Errol se encontrassem novamente e o relacionamento dele com todos os seus filhos do casamento com Maya é praticamente inexistente hoje em dia. A explicação para isso foi, em parte, devido à notícia que chegou aos Estados Unidos em 2017 de que Errol havia tido outro filho, um menino, com sua ex-enteada, Jana, uma filha. Alguns anos depois, veio a decisão de Errol de começar um relacionamento e ter filhos com uma ex-enteada, que tinha apenas 5 anos de idade quando ele a conheceu. Quando Errol se casou com a mãe dela, em 1994, isso foi demais para Elon e outros membros da família. Em uma entrevista infame que ele deu à revista Rolling Stone em 2017, logo após saber do relacionamento de seu pai com Jana, Elon o descreveu como mau. Como veremos em breve, ele possivelmente já sabia naquela época que Errol havia cometido atos ainda piores do que seu relacionamento mais recente com Jana. No final dos anos 2010 e início dos anos 2020, Elon começou a se tornar uma presença cada vez mais constante nas notícias, praticamente todos os dias. Parte disso era sobre seus negócios, mas muito era sobre outros assuntos. Em particular, ele parecia estar usando cada vez mais o site de mídia social Twitter para apresentar suas opiniões sobre todo tipo de assunto, desde política até questões sociais. E, em especial, sua oposição à cultura woke, algo que ele passou a chamar de vírus mental woke. Eventualmente, sua preocupação com o Twitter se tornou tão grande que em janeiro de 2022 ele começou a comprar ações da empresa e em abril iniciou movimentos para adquirir a plataforma de mídia social. O acordo se transformou em uma névoa de controvérsias quando Elon fez uma oferta de compra de 24 bilhões de dólares, que logo foi identificada por especialistas como sendo muito acima do valor do site. Elon então tentou desistir do acordo antes de ser legalmente obrigado a concluí-lo por causa de sua oferta anterior. Por ser juridicamente vinculativo, o acordo foi finalizado em outubro de 2022. No ano seguinte, quase não houve um dia em que o Twitter não estivesse nas notícias. Elon rebatizou a empresa como X, em homenagem à XCOM, a empresa de serviços financeiros que ele fundou em 1999. Assim que Elon assumiu o comando, houve enormes demissões de funcionários e o site foi rebatizado, caminhando para se tornar um aplicativo para tudo. Quando Elon não estava nas notícias por causa do Twitter, ele chamava a atenção devido à sua vida pessoal. Um relacionamento muito divulgado com a musicista Claire Boucher, mais conhecida como Grimes, resultou em 3 filhos com nomes peculiares: X, Ash, AE12 Eva, Dark, Sideral e Tecnomecânicos. Nascidos entre maio de 2020 e junho de 2022. Sem o conhecimento de Boucher, Musk havia iniciado um caso com Siobhan Zilis, uma funcionária sênior da Tesla e da Neuralink. Eles tiveram gêmeos juntos em 2021 e tiveram mais 2 filhos desde então, em 2024 e 2025. Nos últimos tempos, Elon Musk se tornou tão conhecido por suas opiniões e atividades políticas quanto por seu trabalho como empresário.
Sua visão política mudou consideravelmente desde os anos 2000 e durante a maior parte da década de 2010. Ele era conhecido por fazer doações de campanha para o Partido Democrata e por se reunir em várias ocasiões com o presidente Barack Obama ou membros seniores de sua administração entre 2009 e 2017. Ele também disse que votou em Hillary Clinton na eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016. Ele precisa se envolver em política até certo ponto, principalmente por seus interesses comerciais. A SpaceX, em particular, tem contratos governamentais no valor de bilhões de dólares e, neste momento, é basicamente o braço privatizado da NASA. Paralelamente, ele ocasionalmente apoiou candidatos do Partido Republicano. A partir de meados da década de 2010, ele começou a fazer isso com mais frequência, citando preocupações com a cultura woke e restrições à liberdade de expressão na esquerda política. Após a pandemia de Covid-19, ele aumentou dramaticamente seu financiamento aos republicanos e a organizações alinhadas ao Partido Republicano em questões políticas, como a Citizens for Sanity. Foi realmente na preparação para a eleição presidencial dos Estados Unidos de 2024, porém, que ocorreu juntamente com uma série de eleições tanto para o Senado quanto para a Câmara dos Representantes, que Elon Musk começou a deixar seu desejo de influenciar a política dos Estados Unidos abundantemente claro. Ele declarou apoio a Donald Trump e fez campanha extensiva ao lado dele, além de fornecer centenas de milhões de dólares em financiamento para Trump e candidatos republicanos em todo o país. No final, ele apoiou o lado vencedor. Trump venceu a eleição presidencial, chegando a ganhar o voto popular pela primeira vez em sua terceira eleição desse tipo. Os republicanos também assumiram o controle do Senado e da Câmara dos Representantes. A reeleição de Trump como presidente dos Estados Unidos em novembro de 2024 colocou Elon em uma posição poderosa e também o expôs ainda mais ao olhar do público. O financiamento de campanha dele certamente ajudou na vitória de Trump, assim como seu apoio em geral, embora isso talvez tenha sido exagerado pela mídia. Na época, Trump havia vencido confortavelmente o colégio eleitoral por 312 a 226 votos, caso a eleição tivesse sido mais acirrada. Poderia até ser razoável sugerir que Elon desempenhou um papel fundamental, mas esse não foi o caso. Ainda assim, ele foi recompensado com uma posição peculiar como um poderoso reformador do aparato governamental. Uma pessoa que estava tanto dentro quanto fora do governo ao mesmo tempo. Isso aconteceu por meio de sua gestão do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, ou DOGE. Uma brincadeira com o nome de uma criptomoeda da qual Musk era fã de longa data durante os primeiros meses do governo Trump. Musk teve papel fundamental ao cortar drasticamente os gastos do governo e eliminar muitos programas criados pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Ele recebeu muitas críticas por algumas de suas ações durante esse período, e as vendas da Tesla sofreram bastante como resultado de suas associações com o governo. No entanto, ao mesmo tempo, ele realmente parecia estar genuinamente preocupado com o tamanho absolutamente gigantesco da montanha de dívidas dos Estados Unidos, que está previsto para atingir 40 trilhões de dólares na trajetória atual no final de 2026 ou início de 2027. Isso foi, em parte, a causa da separação amarga entre Trump e Musk em maio de 2025, já que Musk se tornou altamente crítico de um projeto de orçamento apoiado por Trump que ofereceria cortes de impostos para os mais ricos da sociedade americana. O trabalho de Musk em tentar cortar o desperdício do governo seria anulado pelo projeto devido à queda na arrecadação de impostos. Além disso, havia uma preocupação crescente na Tesla sobre o dano que a ausência de Musk e seu envolvimento com o governo estavam causando nas vendas e no preço das ações da empresa. Enquanto isso, também circulavam rumores sobre o uso de cetamina por Musk e possíveis confrontos físicos com outros membros do gabinete de Trump.
Essas alegações ganharam força quando ele apareceu com um olho roxo em uma reunião no Salão Oval para marcar sua saída da Casa Branca. Embora a separação imediata de Elon com Trump tenha sido retratada como uma saída amigável, rapidamente se transformou em uma guerra de palavras no Sinkies e no Truth Social, as respectivas plataformas de mídia social de Musk e Trump. Isso aumentou a preocupação com o preço das ações da Tesla e a segurança dos contratos governamentais da SpaceX. Embora, na realidade, a NASA tenha terceirizado tantas de suas operações para a SpaceX que não tem outra opção a não ser manter esses mesmos contratos em vigor por um futuro previsível. O conselho da Tesla tentou redirecionar a atenção de Elon para o crescimento da Tesla, propondo pagar a ele $1 trilhão caso ele consiga expandir a empresa. Para ter um valor de mercado de cerca de $8 trilhões até meados da década de 2030, praticamente todos os analistas de mercado afirmaram isso. Isso é completamente irrealista para uma montadora que enfrenta forte concorrência de fabricantes emergentes de carros elétricos como a chinesa BYD. Embora, talvez se Elon Musk realmente transformar a Tesla em uma empresa de robótica de IA, como está caminhando, e reunir algumas de suas outras empresas sob ela como uma organização guarda-chuva, especialmente a SpaceX, Stargate e a nova iniciativa de IA de Musk, GROK. Isso poderia ser viável. Dito isso, parece mais uma pressão do conselho da Tesla para que ele volte a focar suas energias na empresa do que uma capitalização de mercado plausível de ser alcançada pela empresa até 2036. A incursão de Elon na política em 2024 e 2025, assim como sua saída, é o aspecto da vida da família Musk que mais chamou a atenção nos últimos tempos. Ainda assim, muitas outras coisas têm aparecido nas manchetes. Por exemplo, os assuntos familiares diretos de Elon estão constantemente nos noticiários. Ele rompeu abertamente com sua filha mais velha, Vivian, que é transgênero. Isso fez muitos analistas discutirem sobre o assunto. Os ataques de Musk à cultura woke e a elementos do liberalismo nos últimos tempos são uma reação ao rumo da vida de Vivian e ao completo afastamento entre eles. Ele também esteve regularmente em tribunal com Grimes sobre os acordos de custódia dos filhos que têm juntos. Boucher foi abertamente crítico sobre o filho deles estar presente em coletivas de imprensa no Salão Oval no início de 2025. Para complicar ainda mais as coisas, foi alegado por uma influenciadora conservadora chamada Ashley St. Clair, em fevereiro de 2025, que ela havia dado à luz um filho no final do outono de 2024, que seria filho de Musk. Elon inicialmente negou que o menino, chamado Rômulo, em homenagem ao antigo fundador de Roma, fosse seu filho. No entanto, um teste de paternidade confirmou que ele é o pai, e ele começou a pagar pensão alimentícia para Sinclair. Então, em setembro de 2025, surgiu um artigo aprofundado do New York Times acusando Elon Musk de abusar de suas duas filhas através de seu casamento com Heidberg, Seidenhout e seus 3 enteados do mesmo relacionamento. Acusações que ele negou, mas que se basearam em meses de especulação após Elmi, irmã de Haider, ter participado de uma longa entrevista anônima detalhando as alegações. Tudo isso desde 1993. Ao lado de toda essa polêmica envolvendo pai e filho, o restante dos Musks às vezes pode desaparecer no fundo. Eles, no entanto, continuam envolvidos em seus próprios projetos. Em 2025, Kimball foi nomeado o chefe mais rico dos Estados Unidos. E Jeffrey Katzenberg, o fundador da DreamWorks, investiu em sua nova empresa de entretenimento baseada em drones, chamada Nova Sky Company. Assim, por trás do drama e das manchetes preocupantes envolvendo o Arrow, frequentemente há um novo projeto de algum tipo sendo lançado pelos Musks. A história da família Musk é frequentemente conturbada e tem se desenrolado de forma muito pública nos últimos 10 anos, mais ou menos.
enquanto Elon se tornou o homem mais rico do mundo e uma das pessoas mais influentes do planeta. Praticamente, não saberíamos nada sobre os Musk mais velhos se não fosse pela ascensão dele, já que estudos detalhados sobre o tempo de seus avós no Canadá e na África do Sul só apareceram porque pesquisas foram feitas nos últimos anos para estabelecer o histórico de Elon. Esse trabalho revelou uma dinastia com raízes na Grã-Bretanha, Suíça, África do Sul e Canadá, cujos diferentes ramos se uniram na África do Sul na década de 1950. Pouco tempo depois, quando ainda eram adolescentes, Elon Musk conheceu Maya Haldeman pela primeira vez. Eles se casaram em 1970 e tiveram 3 filhos, Elon, Kimball e Tosca. O casamento foi conturbado do começo ao fim. Mayer acusou Elon de ser infiel e abusivo. Ele admite a primeira acusação e nega a segunda. Eles se divorciaram em 1979. Pouco tempo depois, no início dos anos 1980, Elon e Errol foram morar com o pai, uma decisão que ambos dizem ter se arrependido depois. Enquanto Tosca ficou com a mãe, uma negociadora que ganhava dinheiro com um golpe ou oportunidade quase ilegal atrás da outra, Errol aparentemente era extremamente difícil de conviver. Assim que Elon terminou o ensino médio, ele saiu de casa e foi para o Canadá, onde conseguiu um visto graças à ascendência canadense de sua mãe. Nos anos seguintes, praticamente toda a família, com exceção de Errol, se mudou para o Canadá. Elon e Kimball logo seguiram para o sul, para os Estados Unidos, e começaram sua rápida ascensão para se tornarem empresários ricos durante o boom e a bolha da internet na segunda metade dos anos 1990, embora não sem alguma ajuda financeira inicial do pai, houve conquistas. Kimball é um empresário extremamente bem-sucedido por mérito próprio, enquanto não há como negar que Elon é um visionário cujas empresas alcançaram alguns sucessos espetaculares. Esses vão desde o apelo de massa da Tesla e a forma como ela voltou a popularizar o carro elétrico nos anos 2010 até os foguetes reutilizáveis da SpaceX e a reconceituação da Starlink sobre como o acesso à internet pode acontecer em todo o mundo. Ao mesmo tempo, houve muita polêmica, principalmente as alegações sobre a conduta de Errol em relação aos seus enteados, sendo que com uma deles ele teve 2 filhos. Sem dúvida, Elon se tornou uma figura cada vez mais controversa desde cerca de 2020, através de seu fluxo constante de opiniões no que antes era o Twitter, sua atividade política e as aparentes contradições em suas credenciais ambientais. Esta é uma história que está apenas pela metade, ninguém pode ter certeza de onde ela vai parar. Talvez Elon consiga cumprir o potencial percebido da Tesla. Talvez ele exagere e seu império enfrente grandes problemas enquanto ele tenta fazer malabarismos com muitas coisas ao mesmo tempo. Só o tempo dirá. O que você acha da família Musk? Será que grande parte da personalidade, das opiniões políticas e do trabalho de Elon Musk pode ser explicada pelo histórico familiar dele? Ou parece provável que isso teve pouco impacto, já que ele deixou a África do Sul assim que terminou o ensino médio básico? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários e, enquanto isso, muito obrigado por assistir.